Hoje eu vou com vocês lá para o texto de Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Isaías 53. A partir do versículo 1. Quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Nós estamos nos preparando para o final de semana da Páscoa, e para nós cristãos, a Páscoa é, sem sombra de dúvidas, a data mais importante, o período mais importante do ano, muito mais do que o Natal. A data tem um significado muito maior, tem um sentido para nós cristãos muito maior. É a data mais importante do ano para nós cristãos, é essa data da Páscoa. E nos preparando, meus irmãos, e pensando para esse momento, falar sobre o texto de Isaías é um texto muito, muito sugestivo para nós, então. E o tema da nossa cantata, a cantata que vai ser apresentada hoje aqui também no culto da noite, que o tema é: pelas suas feridas nós fomos curados. Essa expressão, pelas suas feridas fomos curados, é uma expressão que foi extraída desse texto da palavra de Deus, de Isaías 53. É deste texto que nós acabamos de ler, de onde vem a expressão: pelas suas feridas nós fomos curados. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. Pelas suas feridas nós fomos curados.
Quando nós lemos esse capítulo de Isaías, uma pergunta que nós podemos fazer é: de quem Isaías está falando? Quem é esse personagem? Quem é esse servo sofredor de Isaías 53? Os judeus tinham muitos problemas com esse capítulo de Isaías, com Isaías 53. Os judeus tinham muitos problemas com essa passagem, porque para os judeus essa passagem ela sempre foi uma passagem obscura. Esse personagem que é descrito aqui pelo profeta Isaías, ele é um personagem para os judeus muito obscuro. Para o judeu, esse personagem não poderia ser o Messias. Para os judeus, o Messias e o servo sofredor de Isaías 53 se tratam de pessoas diferentes, pessoas distintas. Não pode ser a mesma pessoa, não se trata da mesma pessoa. Então, eles tinham uma dificuldade em interpretar Isaías 53 como sendo uma profecia messiânica, uma profecia que estava apontando para Cristo, para o Messias sofredor. Eles não conseguiam conciliar a ideia de um Messias que veio para sofrer, um Salvador que veio para sofrer. Essa imagem do Messias que é ferido, na mente judaica, era inconcebível. O Messias para os judeus era uma espécie de vingador, de justiceiro, alguém que viria para acabar com o domínio do Império Romano. O Messias que viria libertar o seu povo do jugo do Império Romano. Meus irmãos, é claro que essa profecia de Isaías 53, ela vai contrariar toda a expectativa que existia naquela época em relação à figura do Messias, do Salvador. Mas Isaías vai nos oferecer aqui essa imagem de um Messias que sofre, de um Messias que é ferido, de um Messias que inclusive morre, que é castigado, mas que por meio do seu sofrimento e da sua morte, haveria de trazer cura e redenção. Isaías vai nos pintar esse quadro do sofrimento do Messias. E meus irmãos, ele vai pintar esse quadro com cores muito vivas. Algumas expressões que vão aparecer no capítulo de Isaías, e nós passamos por elas aqui, vai dizer que esse servo sofredor, esse Messias, ele vai ser, ou ele foi, desprezado, castigado. Olha só essas expressões. Atingido, afligido, transpassado, esmagado, oprimido, levado, preso, golpeado, eliminado. Todas essas expressões aparecem nesse capítulo 53 de Isaías. Por que Isaías ele vai descrever essa imagem, vai nos apresentar essa imagem de um Messias sofredor? Por que ele vai trazer esse conjunto aqui de palavras, meus irmãos? Porque Isaías, ele quer nos descrever, ele quer nos mostrar, por meio de todas essas expressões, a intensidade do seu sofrimento. Jamais nós vamos conseguir entender, compreender, calcular a intensidade do sofrimento do servo do Senhor. Não é por acaso que Isaías se refere a ele no versículo 3 como um homem de dores. Homem de dores. Não havia beleza, não havia nada que nos atraísse a ele. Ele foi desprezado, rejeitado. Versículo 3. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Alguém que estava familiarizado com o sofrimento. Essa é a ideia aqui.
um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mas somente uma obediência e um sofrimento completo poderia prover uma redenção completa. Somente uma sujeição completa poderia nos prover uma salvação completa. Por quem ele for ferido? Por quem? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer aqui hoje. Ele foi ferido por quem? Porque o texto diz que ele foi ferido. Ele foi machucado. Ele foi castigado. Mas por quem? Quais foram os agentes desse sofrimento? Essas feridas, essas chagas do servo sofredor foram provocadas por quem? Quem lhe impôs esse grande sofrimento? É isso que nós vamos ver juntos hoje aqui. Em primeiro lugar, ele foi ferido pelos homens. Do versículo 1 ao 4. Versículo 1 ao 4 diz: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o seu rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. O Messias que veio sofrer, ele foi de fato sim ferido pelos homens. Os homens feriram ele, feriram o Cordeiro de Deus. E essas feridas se tratam de feridas reais. Feridas reais, feridas profundas. E uma primeira ferida que nós podemos olhar hoje aqui são feridas emocionais. O sofrimento do servo sofredor foi um sofrimento psicológico, foram feridas emocionais. A primeira ferida que foi imposta ao servo sofredor, a partir desse texto que nós lemos aqui, se trata da rejeição que ele sofre. E essa rejeição, meus irmãos, aconteceu por meio de gestos, por meio de palavras. Uma das feridas mais difíceis que muitas pessoas até hoje carregam na sua alma se chama rejeição. Rejeição. Quando você não se sente aceito, quando você não se sente acolhido, quando você não se sente amado por aquelas pessoas que deveriam te amar, que deveriam te aceitar. Quando você não se sente incluído, quando você fica de fora, quando você é tratado como uma pessoa sem valor, sem importância, se abre uma ferida no coração. Sempre que nós estamos diante de um ato, de um gesto, de um olhar de desprezo. Jesus, o servo sofredor, foi rejeitado. Foi rejeitado. Ele foi ferido por esta rejeição. E, meus irmãos, ele foi objeto, sim, de desprezo, de escárnio. E essa rejeição partiu de muitos grupos que estavam ali ao redor da cruz, com o único objetivo de agravar, de intensificar o seu sofrimento. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas os evangelhos vão nos narrar, especialmente o evangelho de Mateus. Ele vai dizer lá em Mateus 27, 39... No Evangelho de Mateus diz que as pessoas que foram passando diante dele na cruz, iam passando e blasfemavam dele, maneando a cabeça, gestos de desprezo. Passavam por ele e maneavam a cabeça, e blasfemavam dizendo, meus irmãos, esse manear a cabeça aqui, alguém já olhou para você e fez assim? Maneou a cabeça? Quem ele pensa que é? As pessoas maneavam a cabeça diante de Jesus. Um gesto que denota rejeição, desaprovação, desprezo. Não somente gestos, mas também palavras. E diziam e blasfemavam dele, dizendo: tu destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes,
Com os escribas anciãos, escarnecendo, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Ele é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhes lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Olha, veja só quantas pessoas aqui, de diversos grupos, partiram palavras de insulto, palavras injuriosas, palavras de acusação. Pessoas que passavam por ali, ou seja, pessoas aleatórias, feriram Jesus com palavras. A multidão, os religiosos, os ladrões que estavam ao redor dele. Palavras ferem. Palavras ferem. E muitas palavras foram proferidas contra o Filho de Deus, contra o servo sofredor, Messias. Muitas palavras foram proferidas contra ele na cruz. Insultos. E meus irmãos, quantos insultos, quantas acusações, quantas palavras foram lançadas, quantos ataques ele sofreu na cruz, por essas pessoas que estavam ali ao redor da cruz. Não havia ali um coral, como vai acontecer nessa noite. Vai ter um coral aqui que ensaiou, está bem afinado para a cantata hoje. Naquela época não tinha um coral afinado como esse que a gente vai ouvir aqui hoje à noite, cantando músicas que vão expressar louvor e gratidão a Deus. Existia um outro tipo de coral ali ao redor da cruz, entoando uma outra canção. Uma canção de horror, um cântico do horror. Palavras duras, difíceis, Jesus teve que ouvir quando estava preso à cruz. E o texto de Isaías vai dizer que ele não abriu a sua boca. A nossa tendência natural é quando alguém nos ataca, nossa tendência natural humana é devolver o ataque. É contra-atacar. Sempre que a gente é atacado, às vezes a nossa melhor defesa é o ataque, Então, quando alguém nos ataca, fala alguma coisa que nós não gostamos, a gente revida. Não é assim que nós fazemos quando alguém fala algo contra nós, nos fere com palavras? A Bíblia diz que o servo do Senhor não abriu a sua boca. Ele poderia ter se defendido, ele poderia ter falado, saído na sua defesa. Ele não fez isso. Ele não fez. Ele absorveu o golpe. Meus irmãos, feridas não apenas psicológicas, que partiram dessas palavras, feridas físicas. O seu sofrimento também, que partiu dos homens, foi um sofrimento físico. Não foi apenas de natureza emocional, mas também um sofrimento físico. O seu corpo foi ferido, porque o método daquela época de crucificação era um processo que envolvia muitas etapas, estágios, que tinham como objetivo causar o máximo de dor, angústia e sofrimento naquela pessoa que estava sendo crucificada. Era um verdadeiro espetáculo do horror a crucificação. Todas as pessoas estavam ali assistindo aquele espetáculo. O servo sofredor estava também recebendo um castigo físico. Porque os evangelhos também vão nos narrar, vão nos contar essa história de que ele foi açoitado. Logo depois do seu julgamento, ele foi levado para ser açoitado. Ele sentiu no seu corpo. Feridas foram se abrindo nas suas costas, à medida em que ele foi recebendo os açoites, em que os açoites foram sendo aplicados, esse castigo foi sendo aplicado sobre o servo sofredor, as feridas foram se abrindo. Feridas, chagas, flagelos, o seu corpo foi ferido. A coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça também, que perfurou a sua cabeça, uma coroa de espinhos, sofrimento físico, feridas se abriram também na sua cabeça,
a cabeça do servo sofredor. Bateram em Jesus, Mateus 27:30, com um pedaço de pau, uma vara, uma cana. Ele foi agredido, violentado com uma cana. Bateram nele, cuspiram nele. Ele foi perfurado pelos cravos. Ele recebeu no seu lado a lança do soldado romano, lá em João 19:34. O soldado romano o atravessou com uma lança. Se trata não apenas de um sofrimento psicológico. Não se trata apenas de uma ferida emocional. O servo sofredor, o Messias, foi ferido também no seu corpo. Foram feridas reais, que foram provocadas por homens que o rejeitaram. Ele foi ferido pelos homens. Os homens feriram a Jesus. Ele foi ferido também pelos nossos pecados. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Os nossos pecados, meus irmãos, por causa dos nossos pecados ele foi ferido. Os nossos pecados mataram Jesus. É isso que Isaías está dizendo aqui. Os nossos pecados foram a base jurídica do seu sofrimento e da sua morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele morreu a nossa morte, porque ele não pecou. Então ele estava ali no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Nesse caso ele não morreu por causa dos seus próprios pecados, como Isaías vai dizer, que muitas pessoas que estavam ali presenciando ali a morte do servo sofredor, a cruz, estavam diante da cruz, estavam achando e pensando que ele estava sofrendo e sendo castigado por causa do seu próprio pecado, porque essa era a mentalidade judaica. Aquele que sofria, aquele que estava vivendo alguma provação, algum tipo de infortúnio, estava nessa condição porque Deus o estava afligindo e castigando. Essa era a mentalidade judaica. Se ele está nessa situação, é porque ele pecou. Vocês vão lembrar daquele cego de nascença, os discípulos perguntando para Jesus, ele está assim, ele nasceu cego, porque os seus pais pecaram ou porque ele pecou? E Jesus disse, não foi nem os seus pais que pecaram, nem porque ele pecou, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Mas aí você percebe que naquela época essa era a mentalidade judaica. Se alguém estava sofrendo, era de fato, isso estava diretamente relacionado com o castigo de Deus. Essa lógica da causa e efeito. Então muitos que estavam ali presenciando o servo sofredor na cruz, de Isaías 53, estavam com essa mentalidade. Ele está pagando pelos seus próprios pecados. Ele está ali porque ele merece. Essa é a mentalidade dos amigos de Jó. Se Jó está passando por essa provação e esse sofrimento, ele está escondendo o pecado. É porque ele pecou. Ele tem culpa no cartório. E essa era a mesma mentalidade das pessoas que estavam olhando para o servo sofredor. Mas, meus irmãos, eles não sabiam que não se tratava dos seus pecados, porque ele não tem pecado, ele é santo, ele é puro, ele não tinha pecado. Mas se tratavam dos nossos pecados. Por isso que Isaías vai dizer, por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas transgressões, ele foi ferido, ele foi transpassado. E meus irmãos, essa expressão aqui de Isaías, transpassado, ela é muito preciosa para nós. Por quê? Porque naquela época, no período em que Isaías escreveu esse texto, se trata de mais de 700 anos antes de Cristo. Esse texto de Isaías foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo. E a expressão que Isaías vai utilizar aqui é a expressão transpassado.
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Isaías está antevendo o que aconteceria com o Messias, com o servo sofredor. Porque no período de Isaías não existia cruz, morte por crucificação. Isso começa no Império Romano. É com os romanos que essa pena capital vai existir. Mas no período de Isaías, qual era a pena capital que existia na época de Isaías? Morte por apedrejamento e por enforcamento. Mas Isaías usa a expressão, ele será transpassado. Ele está tendo uma visão, um vislumbre do que aconteceria com o servo sofredor, com o Messias. E essa palavra transpassado aqui, meus irmãos, fala exatamente de perfuração. Algo que é atravessado, que é perfurado. Havia sim ali, meus irmãos, a ação do Espírito Santo conduzindo Isaías a falar de forma profética acerca do sofrimento do Messias, do servo sofredor. E isso envolveria uma ferida profunda. Ele será transpassado. Você já deve ter se machucado várias vezes, né? Os nossos filhos estão sempre se machucando, não é assim? Quem tem filho pequeno está sempre ralando o joelho, né? Aí a gente vai olhar para ver se a ferida é profunda ou é superficial. Se a gente vê que é superficial, né, continua a brincadeira, né? Vai adiante. Se a gente vê que é uma ferida mais profunda, a gente para dar mais atenção, não é? As feridas que foram abertas em Jesus foram feridas profundas. Ele será transpassado pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado. Feriram o servo de Deus com feridas profundas. Interessante que a arqueologia está aí, né, para nos auxiliar no estudo da Bíblia, arqueologia bíblica, e foi descoberta, teve uma descoberta agora arqueológica bem interessante, alguns anos atrás, um osso atravessado por um cravo, por um prego, dando maior comprovação à morte de cruz, através do método da crucificação, da perfuração. É um osso, você percebe que é um osso, e tem um cravo ali atravessando aquele osso. É um achado, uma descoberta arqueológica. E aí eu lembrei disso, né? Ele foi transpassado. Foi isso que aconteceu com o servo de Deus. Isaías, ele vai usar essa expressão, que é uma expressão muito forte. E além dessa expressão, meus irmãos, aqui no versículo que nós lemos, no versículo 5, ele vai dizer, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e uma outra expressão que ele vai utilizar aqui é, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Não apenas transpassado, mas ele será esmagado. Isaías agora usa uma expressão, um termo aqui para designar a profundidade do sofrimento de Cristo, que é essa expressão, esmagado. Não há outra expressão em todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar outra expressão que traduza de forma mais precisa o sofrimento de Jesus do que essa palavra esmagado. A intensidade do sofrimento. A severidade desse sofrimento. Não existe uma outra palavra no hebraico que equivale a isso. Esmagado. Algumas versões, de repente na sua Bíblia está moído. Ele foi moído, ele foi esmagado. Você já teve aqui a infelicidade, para outros não, a gente às vezes pisa em algum inseto, né? Quando você está caminhando, você passa, você não vê uma formiga, né? E de repente você pisa em cima daquela formiga, você achata, você esmaga aquele inseto com o peso do seu corpo. Essa experiência que o servo sofredor sofreu na cruz, todo o peso do pecado ficou concentrado nele, foi projetado sobre o servo sofredor,
sobre o Messias. Imagine o peso de todo o pecado de todo mundo, de toda a humanidade. Todo o peso desse pecado concentrado num único lugar, numa única pessoa. Isso foi a cruz. Isso foi o Calvário. Isso foi o que Cristo experimentou por nós na cruz. Ele foi esmagado, moído pelos nossos pecados. Os nossos pecados feriram Jesus. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. E por último, ele foi ferido por Deus. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ele foi ferido por Deus. Meus irmãos, para nós é um desafio compreender isso. Versículo 10 aqui, Deus é apresentado como o sujeito da ação. Essa ação de ferir é praticada pelo próprio Deus. E aqui talvez seja o maior desafio desse capítulo. A nossa mente não é capaz de compreender isso. O próprio Deus o esmagou. O próprio Deus ferindo na cruz o seu filho. Deus, o Pai, não apenas assistiu o sofrimento do filho passivamente, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que o Deus Pai estava ali assistindo a tudo o que estava acontecendo, enquanto o filho, seu filho, estava ali na cruz, inerte, sem poder fazer nada. E o pai estava ali somente assistindo o que estava acontecendo. Não é essa a ideia que Isaías nos traz aqui. Aqui, meus irmãos, a ideia que Isaías nos apresenta não é de um pai que está ali passivamente, mas ele está ali orquestrando cada movimento. Ele está ali participando, ele está ali de alguma forma, meus irmãos, conduzindo o seu plano de redenção. Se certificando, se assegurando que esse plano será devidamente executado até o fim. O Pai estava ali, como numa espécie de tabuleiro, coordenando o movimento de cada peça. É difícil para nós entendermos isso, mas indiretamente, Deus, Ele conduziu tudo o que aconteceu com o seu filho. A morte do seu filho, a morte do filho, foi a vontade do Pai sendo executada, realizada, concretizada. A cruz, o sofrimento de Cristo, do servo de Deus, meus irmãos, não se trata de um acidente. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma contingência. A cruz foi um plano traçado desde a eternidade. É isso que a Bíblia vai nos falar. A cruz foi um plano que foi delineado e estabelecido pelo próprio Deus desde o princípio. Lá em Apocalipse vai dizer, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que um teólogo vai dizer que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Haja cruz. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque a cruz foi um plano que já estava traçado na eternidade. A cruz não se trata de um plano B de Deus. A cruz sempre foi o plano A de Deus. O plano A. A cruz não foi um acidente. Portanto, meus irmãos, era da vontade do Pai que ele sofresse, que ele padecesse, que ele fosse ferido. E ao mesmo tempo o filho, ele se sujeita a essa vontade. E aí nós percebemos que o pai e o filho estão de mãos dadas o tempo todo, em nenhum momento eles estão em conflito. Lá no Getsêmani nós vamos perceber que quando Jesus orou no Getsêmani, o conteúdo da sua oração foi nessa direção. Enquanto ele orava, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Por isso que Isaías vai dizer, foi da vontade de Deus esmagá-lo, fazê-lo sofrer, oferecê-lo como uma oferta pela culpa. Meus irmãos, a cruz é interessante que nós vamos perceber isso. A cruz são duas verdades presentes. Na cruz existem duas verdades presentes. E essas verdades, elas se harmonizam. Por um lado, o pai oferece e entrega seu filho. Por outro, o filho se oferece voluntariamente como oferta pela culpa. Essas duas verdades se encontram na cruz. Um pai que oferece seu filho e um filho que oferece a si mesmo. Então, é correto afirmarmos que Deus entregou o seu filho, como é correto afirmarmos que o próprio filho também se entregou. A cruz é uma santa sinergia. Na cruz nós vamos perceber esse encontro, esses dois movimentos. O pai se oferecendo o seu filho como oferta, como uma libação, e o filho se oferecendo e se derramando também como uma oferta na cruz. Isso é lindo, meus irmãos. Essa sincronicidade estava presente na cruz. O pai e o filho ali, meus irmãos, juntos, de mãos dadas, realizando a obra de redenção. Então, o texto áureo da Bíblia, que é muito conhecido nosso, também vai afirmar isso. João 3,16, que todo crente sabe de cor, né? Acho que não tem um crente que não sabe de cor João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, Ele dá o seu Filho. Mas ao mesmo tempo, o Filho também se dá como uma oferta pela nossa culpa. Então o texto de Isaías diz que ele foi também ferido pelo próprio Deus. Ele foi ferido pelos homens, ele foi ferido pelo nosso pecado. O nosso pecado feriu Jesus, mas ele também foi ferido pelo próprio Deus. A mão de Deus estava ali. A mão de Deus estava presente em cada cena, meus irmãos, em cada momento. A mão de Deus estava conduzindo a história. O tempo todo. Deus estava conduzindo a história. Só que Isaías vai dizer não apenas que se tratam de feridas sem nenhum sentido ou significado. Mas lá no versículo 4 e 5, vai dizer que essa ferida teve um propósito, teve um sentido, teve um porquê. Pois assim diz o soberano Senhor no início, aliás, estou no 52 aqui, 53, o 4 e o 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, veja só, não foi um castigo, simplesmente Ele foi castigado por nada, não, foi um castigo que nos trouxe paz, e estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos esses sofrimentos que Jesus padeceu, meus irmãos, na cruz, culminaram na sua morte. Todo esse sofrimento que Ele absorveu na cruz, cada ferida que lhe foi aberta, só tinha um único propósito. Por meio das suas feridas, nós recebêssemos cura, redenção. A sua morte resultou na nossa redenção, na nossa salvação. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos curados. Ele foi ferido para que nós experimentássemos cura. Jesus, Ele fez isso na cruz, Ele assumiu uma dor que não era sua, um sofrimento que não era seu, um castigo que não era seu, Ele absorveu o pecado, um pecado que não era seu, era nosso. Ele tomou sobre Ele uma cruz que não era dele, que era nossa.
Ele tomou todas as nossas mazelas na cruz, toda a nossa imundície, toda a nossa podridão, todo o nosso pecado. Ele absorveu tudo isso na cruz, como se fossem dele. Ele assumiu para ele. Por isso que a sua ferida nos trouxe paz, reconciliação com Deus, e nos trouxe cura, restauração, redenção. A sua ferida nos traz cura. Ela nos provê saúde e redenção. Meus irmãos, tem muitas pessoas que interpretam esse texto de Isaías de forma muito equivocada. E aí nós temos muitas teologias, como a teologia da prosperidade, que é uma teologia triunfalista, que quando aqui Isaías diz que ele carregou, levou sobre ele todas as nossas doenças, enfermidades, se tratam de doenças aqui físicas. E aí algumas pessoas hoje vão dizer que o cristão não pode ficar doente, não pode ficar enfermo, porque se Jesus já levou as nossas enfermidades, por que a gente está doente? Meus irmãos, Isaías, todo o contexto de Isaías vai mostrar isso, Isaías 53, que não se tratam de doenças físicas, mas se trata da maior doença que existe hoje, que se chama pecado. A doença do pecado. É essa doença que Isaías está tratando aqui. Não são doenças físicas. Se Jesus nos cura de uma doença física, amém por isso. Ele tem poder para isso. Ele pode nos curar de uma enfermidade, de uma doença. Mas nós não podemos aplicar esse texto aqui, como muitas pessoas fazem hoje, para dizer que o cristão não pode ficar doente, porque ele já levou a enfermidade. Esse texto de Isaías não está tratando disso. Deus vai nos curar, mas nós vamos voltar a adoecer. E provavelmente muitos de nós aqui, ou a maioria de nós aqui, ou todos nós, vamos morrer em consequência de alguma enfermidade ou doença. Essa será a causa da morte de muitos de nós aqui. Por causa de uma doença, de uma enfermidade. As pessoas que Jesus curou quando ele esteve nesse mundo aqui, voltaram a adoecer e morreram. Foram curadas naquele momento. Mas elas voltaram a ficar doentes. E provavelmente morreram por causa de alguma enfermidade. Então esse texto aqui, meus irmãos, não está tratando de doenças físicas. Se nós formos honestos com o texto de Isaías, nós vamos entender que Isaías estava se referindo aqui ao problema do pecado. Essa é a maior de todas as doenças. E ele veio para isso, para nos redimir do pecado, para nos resgatar do pecado, para nos salvar do nosso pecado. Por isso ele se fez pecado na cruz. Por isso ele assumiu na cruz o nosso pecado. Ele foi ferido no nosso lugar. E as feridas de Jesus são feridas que curam, que restauram, que promovem cura, saúde, redenção. Eterna, eterna. Então eu convido você hoje a se aproximar de Jesus, do servo sofredor, com essa fé, esta confiança de que ele já levou na cruz o nosso pecado. Ele veio para isso. Ele veio para morrer, para sofrer no nosso lugar. Ele foi ferido para que hoje nós pudéssemos experimentar de fato a cura do nosso pecado, dessa doença que se chama pecado, que é a fonte de todos os problemas que nós enfrentamos e lidamos hoje na nossa vida. Mas pelas suas feridas nós somos curados. Eu lembrei, meus irmãos, por último, de uma experiência de um dos apóstolos de Jesus, que foi Tomé. Depois que Jesus morreu, ele ressuscita. Ele é sepultado e ele ressuscita no terceiro dia. E ele aparece para os seus discípulos. E ele vai aparecer para o Tomé. O Tomé que estava na dúvida, né? Não, só se eu ver ele. Só se eu tocar. Essa história de que ele ressuscitou, eu não estou acreditando muito nessa história, não. Eu estou com o pé atrás. Eu acho que vocês estão imaginando coisa aí que não é verdade. Cético, né? O Tomé é sempre o cético, né, da história. Enquanto eu não tocar nas suas feridas, eu não crerei. E aí Jesus aparece para Tomé. Meus irmãos, Jesus não vai dar um sermão em Tomé.
Jesus não chega para Tomé e diz: Tomé, você é um Tomé mesmo, viu? Ele não vai xingar Tomé. O que Jesus faz? Acolhe a sua dúvida. Diz: Tomé, eu fiz questão de aparecer só para ti agora, Tomé. Eu fiz questão aqui de ter uma conversa contigo, Tomé, e dizer: Tomé, toca nas minhas feridas, toca nas minhas chagas. Sou eu, Tomé. Está aqui a prova que tu precisava. Estou aqui. Eu estou aqui. E Tomé foi aquele que tocou nas feridas de Jesus. Eu não sei você, mas e se você estivesse lá no lugar de Tomé, como é que teria sido para você essa experiência? Você que caminhou com Jesus 3 anos, esteve ao lado de Jesus, e de repente, de uma hora para outra, ele é levado, ele é morto, ele é crucificado, ele é sepultado, e ele aparece diante dos seus olhos e diz: toca nas minhas feridas, toca nas minhas chagas. Como seria para você essa experiência de tocar nas feridas de Jesus? Tem um quadro muito lindo que é uma pintura também desse momento também, em que Tomé está tocando com o dedo a ferida, tocando o lado de Jesus que foi perfurado pela lança do soldado, e Tomé está ali com o dedo tocando na sua ferida. Ele foi ferido, e um dia nós vamos acessar essas feridas. Nós vamos contemplar as suas chagas, para que nós lembremos de que foi por causa das suas feridas que nós fomos curados. Foi por causa dessas feridas que nós tivemos acesso à nossa herança, à eternidade, ao céu. Se trata do que Ele fez por nós. Por isso que Ele ainda tem as feridas, por isso que as feridas não foram apagadas do seu corpo ressurreto, para que todo aquele que olhar para Ele lembre que se tratou da cruz, do preço que Ele pagou, que foi por causa daquelas feridas que nós tivemos salvação e vida eterna, que foi tudo por nós, em nosso lugar. Mas, meus irmãos, no fundo não foi Tomé que tocou em Jesus, foi Jesus que tocou em Tomé. Porque quando Tomé toca, ao mesmo tempo ele é tocado por Jesus, o seu coração é tocado e ele é curado da sua incredulidade. Talvez hoje esse seja o nosso problema, a incredulidade. Eu convido você a tocar nas feridas de Jesus hoje, para que você experimente não apenas tocar, mas também seja por Ele tocado e transformado e restaurado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós queremos colocar a nossa fé, a nossa confiança na obra que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Tu vieste a este mundo, tu entraste na história como um servo. Tu entraste na história não vestindo um manto de púrpura, mas tu vieste e entraste na história vestindo trajes de humildade, de amor, como servo sofredor. Senhor, nós te louvamos porque o teu castigo nos trouxe paz. Temos paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Fomos amados, perdoados e aceitos por Deus. Antes éramos inimigos, e por causa da cruz e das feridas do servo sofredor, nos tornamos amigos de Deus. Fomos justificados. Fomos aceitos por Deus, por meio do que Cristo fez, por meio do teu sacrifício, da oferta que foi oferecida na cruz do Calvário. Por isso nós te exaltamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque temos paz, e temos cura, libertação, restauração do nosso pecado, Senhor Deus.
Senhor, que o Senhor possa se revelar a nós nessa manhã, mais uma vez. Se revela a nós como aquele que foi ferido, Senhor, mas que hoje cura as nossas feridas, que nos liberta e nos restaura do pecado, Senhor Deus. Enquanto caminhamos com o Senhor, enquanto caminhamos e crescemos na nossa compreensão do Evangelho e da obra que o Senhor realizou, nós vamos sendo curados, transformados, a nossa existência vai sendo, Senhor Deus, totalmente redimida à luz da cruz, à luz da obra que o Senhor realizou, à luz do Evangelho. Nós vamos sendo, Senhor, restaurados da nossa condição, Senhor, de enfermidade. Nós te louvamos, Senhor Deus, por isso. Restaura cada coração aqui nesta manhã. Restaura cada vida aqui, Senhor Deus, nesta manhã. Nós queremos te tocar nesta manhã, mas também queremos ser tocados pelo Senhor nesta manhã. Nos toca como somente o Senhor sabe tocar, como somente o Senhor pode tocar. Nos toca, Senhor Deus. Nos toca. Nos toca, Senhor Deus. E nos cura de toda a nossa incredulidade, Senhor. Nos cura, Senhor, para que possamos te adorar, te glorificar cada dia mais, Senhor, por meio das nossas vidas. É o que nós te pedimos e cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, está fazendo a tua obra em nós, entre nós, e vai continuar, Senhor Deus, ao longo dessa semana também, Senhor Deus, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, para que possamos cada dia compreender, Senhor Deus, que foi por causa das tuas feridas que nós fomos curados.